E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos iniciando aí mais uma série, né? Aí no canal Cristão versus Cético, um debate onde eu pego alguns comentários de alguns cristãos no meu site e em site de alguns amigos ateus. Não só no meu site, como no site de alguns ateus aí. Debate com cristãos, né? Aí o debate cristão versus cético. Hoje iremos analisar aí um rapaz chamado Adelar Brackman. Ele comentou lá no canal do professor Eustáquio, né? Lá no professor, se eu não me engano, foi no vídeo da visita ao túmulo de Jesus. Mais ou menos assim. Eu acho que foi esse vídeo chamado A Hora da Visita ao Túmulo de Jesus. Se eu não me engano, foi esse. Aí ele aparece lá, né? O Adelar Brackman. Já começa ofendendo o professor Eustáquio, né? Essa sua metralhadora bostérica, calibrada com feijão, cara, engole umas bolinhas de gude, que com essa pressão que Satanás faz na sua vida, você pode atirar com mais efeito destruidor. Se permitido, é claro. Esse livro de presta atenção, esse livro de Norman Geisler, vai uma hora queimar ao vivo em suas mãos. Repito aqui, ó, esse livro de Norman Geisler, ele falando pro professor Eustáquio, né? Esse livro de Norman Geisler vai uma hora queimar ao vivo em suas mãos, porque você não é digno de sequer segurá-los em suas mãos. Que dirá de fazer qualquer comentário vazio sobre ele? Vê se você se dá ao respeito, blasfemador de Brasília. Era de se esperar tudo dessa terra árida, menos um blasfemador como tu. Entre tu e o Henri Cristo, né? Que também mora aí. O que mais pode se esperar para esse Brasil? Quer dizer, ele só faz a Diomedes, né? Mas não mostra onde é que está o erro. Lá na Bíblia mesmo, o professor Eustáquio mostrou que um evangelho mostra uma mulher indo para o túmulo de Jesus e encontrando dois anjos. No outro evangelho já são duas mulheres e encontra um anjo só. No outro evangelho já são três mulheres. Ele só faz falar, mas não diz onde está o erro. Ofendendo aí o professor Eustáquio. Pessoal, se vocês ouvirem algum barulho assim no vídeo, é porque qualquer hora pode estar chovendo toda hora, né? Chovendo e parando aí. Talvez a chuva atrapalhe um pouco o áudio, mas vamos aqui em frente. Aí o professor responde ao Cleomar, que o Cleomar respondeu lá ao Adelar, né? Aí o Cleomar respondeu e o professor falou: não perca o seu tempo respondendo as besteiras desse Ademar, Cleomar. Entenda que ele é uma vítima do sistema religioso, um fanático. Ele sabe que sua crença está em destruição nesses vídeos. Ele nunca imaginou que o livro de Norman Geisler contivesse tantas besteiras do início ao fim. É o que eu sempre digo, o Norman Geisler faz sucesso no mundo evangélico. É uma pena. Aí o Adelar continua: você precisa divulgar os livros de Karl Marx, Lenin, Hitler, que eram ateus comunistas. Bicho é tão ignorante que, se ele for realmente saber procurar fundo a vida de Hitler, né, vai descobrir que Hitler foi cristão, e ele falar que Hitler foi comunista, né, sem comentários, né, é um patético dizer que Hitler foi comunista, e também Hitler não era ateu. Aí o cristão pode fazer, pode falar, mas Lenin era ateu, Stalin era ateu, mas nenhum deles matou em nome do ateísmo. Existem ateus bons e ateus maus, existem cristãos bons, boa gente, e cristãos maus. Mas nem Stalin
nem Lênin, nem os grandes os miseravão, né? Mataram em nome do ateísmo. O que a gente não pode dizer o mesmo da Inquisição católica e a Inquisição protestante, que mataram em nome de Deus. Tanto a Inquisição católica quanto a Inquisição protestante. Ah, mas Deus não tem nada a ver com isso. Claro que não, que esse Deus não existe. Mas a ideia e a crença existe. E as pessoas matavam no passado e hoje no Oriente Médio os mais fanáticos matam em nome da crença, né? Em nome da fé. Aí ele fala, cadê onde é que eu estava? Você precisa divulgar o livro de Karl Marx, Lenin, Hitler, que eram ateus comunistas, amaldiçoados por Deus com tu, por Deus com tu. Tu não é digno de segurar um livro de Norman Geisler em suas mãos sujas, muito menos fazer qualquer comentário sobre ele à toa, apedeuta, como alguém te definiu em outro comentário. Aí eu faço uma brincadeira, né? Cuidado, professor, o livro de Norman Geisler vai queimar em suas mãos? KKKKK. Esse Adelar tá mais para satanista do que para crente. Eu fiz essa brincadeira porque ele fez aqui no primeiro comentário, né? Dizendo que esse livro de Norman Geisler vai uma hora queimar ao vivo em suas mãos. Isso aí tá mais para coisa de satanista do que para crente, não é verdade? Quem é racional vai concordar comigo. Uma pessoa desejar que o livro queime na mão de outra pessoa, queime na mão de outra pessoa, isso aí tá mais para satanista do que para crente. Aí para que eu fui falar aquilo? Aí ele veio, inflamou, como a gente diz aqui, pegou ar, inflamou. Mais um anecéfalo sai em defesa do guru do Distrito Federal. Um satanista não defende a Bíblia Sagrada. Ela pisa e tenta expor. Expor tá certo assim, com S e com um acento, um chapeuzinho no O? Expor? Bem, vamos deixar a gramática um pouco de lado e vamos nos atentar aos argumentos, né? Um satanista não defende a Bíblia Sagrada. Ele pisa e tenta expor ao ridículo quem faz dela o seu manual diário. Presta atenção. Ele diz que faz da Bíblia seu manual diário. Um satanista é exatamente você que com esse seu comportamento alienado sai em defesa de um ser tão vazio, indolente e blasfemador como o professor Eustáquio. Reveja seus conceitos e veja em que base perigosa constrói você e sua turma. Uau! Eu falo para ele, você faz da Bíblia seu manual diário? Você já transou com suas filhas que nem fez Ló? Já mandou estuprar meninas de outros povos que nem fez Moisés? Já matou recém-nascidos que nem fez Josué? Até o tal Jesus disse que não veio para trazer a paz, e sim a espada. Colocar o pai contra o filho, etc. Esse livro está mais para Satanás do que para Deus. Aqui ele ofende todo mundo, ofende até o Shaolin, né? Ofende o Edson, ofende a Darcy, ele sai ofendendo todo mundo. Se diz cristão, mas é hipócrita e sai ofendendo todo mundo. Aí aqui ele fala pro Shaolin, quando chamar ateu de comunista se ofendem. Comunista quer fazer calar a qualquer custo. Fui eu que chamei, não foi o Shaolin? Será que o Shaolin também chamou? A qualquer momento pode ter fogo amigo entre ateus, já está perdendo a identidade, ridicularizam a palavra de Deus, brincam das mais diversas formas, negam o sacrifício de Jesus encarnecendo, não dá para entender. Acusam crente de satanista, não dá para entender. Aí a Darcy também entra na brincadeira. É isso aí. Pergunta se já comeu bosta igual a Ezequiel. Pois é, rapaz. Ezequiel capítulo 4. Há um livro que ensina até a comer cocô.
Aí é brincadeira, rapaz. Aqui, ó. O fato de a Bíblia ter registrado fatos macabros, o que isso tira de credibilidade dos fatos narrados? Oxê. Entre outras coisas, não. Não é só os fatos narrados, que não tem fato nenhum, são as contradições. A Bíblia alerta o quê? A Bíblia alerta, não faça isso nem aquilo, se quiseres bênção, não. Rapaz, eu vou pular um pouco desse texto aqui dele, porque ele bota um texto de 200 linhas e não fala e muda de assunto. Não tinha nem Bíblia escrita. Até o ato desenfreado de ciúmes, houve um assassinato, um serial killer, onde 25% da população mundial foi assassinada de uma só vez. Daqui ele está falando do Gênesis, né? Onde só havia Adão, Eva, Caim e Abel. E o serial killer que matou um só, que foi Caim que matou Abel. Sendo que o Deus hebraico, o Deus Javé, adorou o sacrifício de Abel. Porque Abel fez uma macumba, a palavra certa é macumba, o sacrifício de animais, estripou os animais e ofereceu a Deus. E como ele é carnívoro, ele adorou o sacrifício, o sacrifício de Caim. E o pobre do Abel, que ficou sendo um vilão da história, que ele desprezou. O Caim entregou frutas, né? E Abel entregou carne, não sei o quê. Se Ló futricou com as filhas, foi culpa de Deus? Não é minha nem sua. Se fruto do coração, por essa parte. Ele bota um texto muito grande, mas não tem nada. Não tem nada. Aqui embaixo. Se Deus tivesse encontrado 10 pessoas justas em Sodoma, não teria destruído a cidade. Mas na verdade só acharam 4 pessoas e uma ficou pelo menos no meio do caminho. Só acharam 4 pessoas justas. Apenas 4 pessoas justas e uma ficou no meio do caminho. Aí só ficaram 3 pessoas justas. 2 filhas que embebedaram o pai e transaram com o pai. E um pai que deu as 2 filhas para ser estuprada pela cidade toda. Que justiça. Onde está o descrédito nisso? Não, tem muito crédito. Tem muito crédito, Adelar. 3 pessoas justas só ficaram em Gomorra. As 2 filhas que embebedaram o pai e transaram com o pai. E o pai que deu as 2 filhas para serem estupradas. Muito crédito. Registro bíblico de fato com aval da arqueologia. Eles fazem muito ad hominem, aval da arqueologia. Eu já fiz um vídeo no meu canal com o título o quão horrível era uma crucificação. A arqueologia prova crucificação, que houve crucificação, mas com isso não quer dizer que houve a história de Jesus e que ele ressuscitou. Ok? Muitos deles pegam uma parte algumas verdades que tem escrita e botam tudo como que fosse verdade. A arqueologia prova que houve um exemplo, né, que eu estou citando, que houve crucificações, mas com isso não está dizendo que a história toda é verdadeira. Aqui, querendo aniquilar um judeu, ele bota muita coisa que não está no assunto. E os demais judeus no proceder satânico, onde a Bíblia não merece crédito, porque relata até um certo tempo os podres do mal proceder do homem. Vai achar o que fazer inútil. Vai achar o que fazer útil à toa, maligno em seu proceder. Onde está erro da galinha que não tem cabelo no ovo? O que o Estáquio tanto procura. Aqui ele fala ainda sobre o comunismo, né? Volkswagen te diz alguma coisa? É projeto de comunista ou não? Tornar tudo em comum. Hitler era muito mais diabólico do que alguém poderia imaginar, além de nazista. Você falou que Hitler é comunista.
tá querendo mudar o assunto. Comunista, ele estava falando do Partido Comunista. E dizendo que Hitler era ateu e comunista. Não, aí eu mandei para ele, não tente mudar o sentido das coisas. Quando você falou ateu e comunista, você se referia ao Partido Comunista. A segunda coisa que Hitler mais odiava depois dos judeus era o comunista. Por isso, ele invadiu a União Soviética e matou milhões de soviéticos. Com relação a ser ateus, existem vários documentos e livros que falam da religiosidade de Hitler. Eu botei só do Wikipédia, mas tem, se vocês procurarem, qualquer um procurarem documentário, ou então forem na Alemanha, conhecer um alemão, alguém que conhece a história da Segunda Guerra Mundial, vão confirmar que Hitler era cristão. E falar que era comunista é brincadeira, né? É ignorância pura. Precisa ler mais a Bíblia e analisar imparcialmente. Em Isaías 45, versículo 7, fala que ele cria as trevas e faz o mal. Eu nunca falei que a culpa de Ló ter transado com as filhas era culpa de Deus. Mesmo porque esse Deus nunca existiu, eu apenas rebati o fato de você dizer que a Bíblia é o manual diário. Ninguém pode fazer um livro cheio de incesto, estupro, assassinatos, infanticídios, suicídios, sacrifícios humanos, sacrifício de animais, pedofilia, fazer isso tudo de manual de usuário. Não pode dizer que um livro com tantas coisas ruins é um manual diário. Ok? Aí ele responde: a árvore se conhece pelo fruto que dá, pelo fruto que produz. Enquanto a Bíblia registra avanços retrógrados do homem, também dá diretrizes de como agir e o caminho para a felicidade. Meu amigo, ninguém está dizendo que a Bíblia é só coisa ruim, não. Tem muitas coisas boas na Bíblia. Tem muitas frases bonitinhas, mas a maioria, uma grande parte, é só porcaria. E para ser considerado livro divino, só devia ter coisas boas nela. Não devia ter contradições, não devia ter pai transando com filhas, etc. Aí ele fala, entre a bênção e a maldição, entre a bênção e a maldição, diz lá no capítulo 28 de Deuteronômio, para que te aconteça o bem, faça isso, mas faça aquilo outro. Escolha, portanto, a bênção. Para que te aconteça o bem. Onde está o descrédito? Quer dizer, eu estou falando aqui das coisas mais da Bíblia e vem com algumas frases boas, algumas frases bonitas. A Bíblia tem, rapaz, frases bonitas. Mas para a Bíblia ser um livro considerado um livro sagrado, um livro de Deus, um livro de inspiração de vida, um livro de inspiração divina, só devia ter coisas bonitas, coisas boas. Não devia ter maus ensinamentos. Lá em Deuteronômio 21, Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 a 21, fala que quem tiver um filho desobediente tem que apedrejar até a morte esse filho. Caramba! E quando Deus criou as trevas e a luz, ele fala as trevas e a luz esquece do mal. Que lá em Isaías 45, versículo 7, está falando as trevas e a luz, e eu crio as trevas, eu faço a luz, e eu crio o mal. Agora o mal ele não bota aqui. Se fingindo de cego. Foi para o teu bem. Enquanto que de um lado da terra tem trevas, do outro tem luz. Onde merece descrédito pelo óbvio, alerta também das trevas eternas para onde o ser humano vai passar a eternidade, se Deus, nesse caso, o ser humano sem Deus no coração, que é a situação do ateu. O caso de Ló registrado na Bíblia é escândalo para os ateus. Não é só o caso de Ló, entra aí Davi. E pelos ateus, o barraco tá armado. No que a Bíblia tem culpa de descréditos, registrando os fatos e atos do homem.
Não, tem muito crédito. Casamento hétero foi projetado por Deus. Olha a decadência do homem. Deus não se confundiu em suas obras. Não confundiu, não se confundiu em suas obras, e o mundo está do jeito que está, e ele já sabia que ia ficar desse jeito. Casamento é macho e fêmea, o resto é par. Senão Deus teria feito. Cadê? Um Ivo no lugar de Eva. Mas não, Deus fez Adão e Eva. Onde tem algum erro aí? E assim vamos longe, mas com a ideia do homem, ele se acaba logo ali. Macho com macho não procria, não se procria. Veja quanta felicidade é a evolução. Oh. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele continua. Como eu também te falei, ter nela todos esses registros, progressos e sucessos retrógrados do homem, como por exemplo o sucesso da construção da Torre de Babel. Segundo a arqueologia, os vestígios encontrados. Aí eu pedi para ele um link de alguma matéria falando sobre a velocidade dessa Torre de Babel. Há um tempo atrás falaram que encontraram a parte da Arca de Noé. Depois é óbvio que foi descoberto que foi tudo mentira. Agora, com esse negócio de arqueologia, querendo comprovar, ele vem só com a Diómenes. Não tem como negar e dizer que não é verdade, e as diretrizes que dá para o bem. Como que não é um manual perfeito se só nela diz que diz para amar o próximo como a si mesmo. Negar a existência de Deus é falência total. Satanás gosta quando um barquinho afunila para a cachoeira sem volta. Quer dizer que, por causa de algumas palavras bonitas, aí ele fala aqui, cadê? Que fala que é manual perfeito. Como que não é manual perfeito? Aqui ele fala. Se nela e só nela está dizendo para amar o próximo como a si mesmo. Mas nela está dizendo também que se uma mulher for estuprada e não gritar alto o suficiente, deve ser apedrejada até a morte. Se uma mulher for estuprada no campo ou escondida lá no meio do mato, ela tem que se casar com o estuprador. O problema não são as coisas boas. O problema são as coisas ruins. Se só tivesse coisa boa na Bíblia, ela podia ser digna de ser considerada uma palavra de Deus. Mas os problemas são coisas boas e coisas ruins. Muitas coisas ruins. Aqui ele fala para Darcy Santos, né? Se você avisou o Eustáquio que estou brincando com Deus, ele não deveria me receber como um alinhado com a mesma visão. Não entendi. Tenho a sensação de que estou tendo meu tempo perdido. Com certeza, viu? Se é meu o alerta para não brincarem com Deus, seus ateus blasfemadores. Sejam ateus simplesmente, na boa, bicho. Mas tu é burro mesmo, viu? É nisso que dá uma mente cauterizada. Sujem-se bastante nesses dos últimos dias, para valer a pena mesmo. Para que pelos próprios atos sejam responsabilizados. Aí cadê aqui, rapaz? Sobre esses últimos dias eu respondi aqui, ó. KKKKKK. Esses últimos dias já tem 2000 anos essa conversa, né? Jesus falou que alguns dos que os ouviam ali, de maneira nenhuma, conheceriam a morte antes de ele voltar. Mateus capítulo 18, versículo
Mateus capítulo 16, versículo 18. Todos já morreram e nada. Em Mateus 26, capítulo 64, ele fala que em breve voltará nas nuvens ao sumo sacerdote, e que o sumo sacerdote veria ele descendo das nuvens. O sumo sacerdote já morreu há quase 2.000 anos e nada. Se eu pudesse apostar, daqui a 1.000 anos irá ter crente aqui na Terra ainda dizendo a mesma coisa. Tá perto de voltar, tá perto, tá perto, tá perto. Cadê? Foi aqui que eu parei. Aqui ele fala. O Aderlar continua. Você não falou que a culpa foi de Ló? E por que a pergunta se eu já transei com minha filha? Que pergunta diabólica, cara. Pois é, mas a Bíblia também é diabólica. A gente julga a inteligência de uma pessoa pelas respostas que dá, não pelas perguntas que faz. Existem perguntas idiotas e existem respostas idiotas. Existem perguntas sábias e existem perguntas idiotas. Existe resposta idiota e existe resposta sábia. Existe pergunta idiota e existe pergunta sábia. Se eu estou falando, você fala que a Bíblia é seu manual diário e na Bíblia está escrito pai transando com filha, o manual é o quê? O que é um manual diário? Que você pratica aquilo que está ali escrito. Se você falou que é um manual diário, logo que você tinha que transar com sua filha, se está escrito lá. Cara, claro que Ló teve culpas, seu ota. Experimenta fazer o mesmo. Ló só caiu na real quando o vinho saiu das veias do porre. Na cachaça que ele estava, creio que não tinha noção do mal que estava praticando. A cachaça deixa o cara um cachaço. O que a Bíblia tem nisso? A culpa a essa altura quer dizer que Ló tomou, mas quem obrigou Ló a tomar? A menina obrigaram a Ló a tomar? Se você não for um bebum, você não gostar de cachaça, suas filhas vão lhe obrigar a tomar cachaça, se você não for um cachaceiro? Me deixe, viu? Ló tomou porque é um descarado. E as filhas pior ainda. Os 3 únicos justos da cidade de Gomorra, de Sodoma. 3 mais justos. O pai que transou com as filhas e a filha que embebedou o pai. E o pai que deu as filhas para ser estuprada. Grande sacada. A Bíblia alerta. Não seja dado muito ao vinho quando se mostra vermelho no copo. Aquele tirou de Ezequiel, não foi? Ezequiel não. Ou foi Timóteo? Se eu não me engano, ele tirou de Timóteo isso aqui. A Bíblia alerta, não seja dado muito ao vinho quando mostra vermelho no copo. Mais uma diretriz para o bem. Mais na visão do ateu, cheio de lendas, cheio de mentiras, cheio de contradições. A Bíblia seria mentira se não registrasse as mentiras dos homens e não apontasse as filiações ao diabo que a pratica. Vamos aqui por partes. Ele fala aqui em cima. A Bíblia alerta, não seja dado muito ao vinho, ou seja, não aprecie muito o vinho. Bora ver, né? Bora ver. Cadê? Respondo isso aqui aonde? Aqui eu falo. A Bíblia alerta, não seja dado muito ao vinho quando se mostra vermelho no copo. A Bíblia alerta, dai bebida forte ao que está perto de perecer e vinho ao que está amargurado de espírito, para que bebam, em algumas traduções mais antigas tem para que se embriaguem, e à medida que a Bíblia vai passando, né, eles vão modificando a pouco, para tentar aliviar. Amargurado de espírito, para que bebam e se esqueçam de sua pobreza e de sua miséria, não se lembre mais,
Provérbio 31, versículo 6. Mais uma das 3.000 contradições da Bíblia. Mais de 3.000 contradições da Bíblia. Cadê? Cadê? Foi aqui que eu parei, não foi? Não. Aí a Darcy também brinca com ele, né? Já que ele gosta de esculhambar, Darcy também esculhambou. Nós não podemos brincar com Deus, deixa ele brincar sozinho. KKKK. Eu queria brincar com o Espírito Santo, mas o nome já diz, Espírito, KKK. Eu tenho a vontade de ver você orar para um cadeirante e dizer para ele: levanta-te e anda, em nome de Jesus. E eu perto para rir da sua cara. Darcy falou, né? Aí eu respondi a ele com respeito lá de Isaías: leia direito o texto, ele diz que faz o mal. Além de fazer a luz e as trevas, ele diz: eu faço o mal. Um ser que cria o diabo, um ser que cria o próprio diabo, já sabendo antes de criá-lo que ele irá se rebelar. Antes de criar o diabo, ele já sabia que o diabo ia se rebelar contra ele. E o pior é pior do que ele. Um ser que tem a onisciência de prever quando uma coisa é ruim, quando a coisa vai dar errado e não evita, é pior do que Satanás. Será que você é tão cego que não enxerga o texto inteiro? Ele falou: eu faço o mal. Eu faço o mal. Ele está dizendo, ele faz o mal. Não venha dizer que nada é culpa dele, não, rapaz. Ele está dizendo que é culpa dele, todas as maldades do mundo. Acorde. Quer dizer, se ele fosse verdade, né? Se a história fosse verdadeira. A arqueologia prova a Torre de Babel. Gostaria que me mandasse um link sobre o assunto. Não é manual perfeito, coisa nenhuma. Ele continua insistindo, né? Que é manual perfeito. Não é manual perfeito, coisa nenhuma. Se fosse um manual perfeito, só haveria as coisas boas na Bíblia. No entanto, existem palavras bonitas para enganar os menos racionais, e o resto é só histórias macabras. Se fosse perfeito, não haveria não sei quantas mil contradições. Tantas contradições. Ele fala agora para Darcy: o próprio Filho de Deus que curava, quer dizer, curava só na Bíblia, né? Ele curava só ali nas Escrituras, porque no mundo real não cura nada. Dizia: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Eu, com a minha fé, curar alguém para capricho egoísta de outrem, não é para capricho egoísta de outrem, está escrito em João capítulo 14, versículo 12, está escrito que quem crê em mim fará obras maiores do que a minha. Ele está afirmando que qualquer um que crê nele fará obras maiores, que não é questão de capricho. Para mim, tanto faz os ateus, tanto faz, porque sabe que não é verdade. O problema são vocês. Se fosse verdade, está lá escrito, ó, aqueles que creem em mim fará obras maiores do que a minha. João capítulo 14, versículo 12. Eu não tenho o dom de curar. Ninguém tem, nunca teve. Se não for a ciência, se não for os médicos que estudaram para, de maneira secular, curar, de maneira secular, de maneira óbvia. Eu não tenho o dom de curar, mas não é impossível para o que crê no nome de Jesus levantar um cadeirante, uma cadeira de roda, levantar de uma cadeira de roda. Não é impossível, mas ninguém nunca fez e nem fará. Só ali nas Escrituras. Jesus curou a muitos, não a todos. Jesus curou a muitos ali nas Escrituras, ali na palavra, mas no mundo real, nada. Impor as mãos sobre alguém de cadeira de rodas e esse com o intuito
de ler. Cadê? Deixa eu começar aqui de novo. Deixa eu aumentar aqui que impor as mãos sobre alguém de cadeira de rodas e esse com o intuito de ir a algum salão de baile glorificar o mundo. Qual a finalidade disso? Os milagres são para a glória de Deus e até agora nenhum milagre se houve e não para o homem. Em primeiro lugar, depende da fé do que almeja a cura. Herodes pediu um milagre para Jesus. Jesus não fez. Será porque ele conhecia o coração e a índole do cara? Eu vou pular a parte dele, porque a parte dele ele escreve muita coisa e não. Ele fala muito e não diz nada. Não é melhor subir quadrado para o céu do que descer redondo para o inferno? Ah, esqueci. O inferno não existe para o ateu, nem o céu, né? Cara pálida. O que conversar com o ateu? Conversar sobre lógica, sobre racionalidade, sobre o mundo real. Você conversa com o ateu. Agora sobre cobra falante, sobre mula falante, sobre Deus se arrependendo, uma parte do evangelho do texto fala que Deus se arrepende, outra hora fala que Deus não se arrepende, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, uma hora fala que foram 3 mulheres ao túmulo de Jesus, no outro evangelho já fala que foram 2 mulheres para o túmulo de Jesus, no outro evangelho já fala que foram uma mulher no túmulo de Jesus. Falasse a sua, rapaz. Se Jesus curou, aqui é a Darcy falando de novo. Se Jesus curou, poderia curar até hoje. Desculpa, esfarrapada. Cadê os milagres daquele que seguem a Cristo? Pois é, João capítulo 14, versículo 12. Aquele que crê em mim fará obras ainda maiores. Não existe inferno mesmo. Você diz descer para o inferno, onde é ele? Ele nunca fez milagre nenhum, nem vai fazer. Jesus nunca foi o Messias. E os cristãos pregam que Jesus é o Messias. Isso é uma mentira dos cristãos. Aqui eu já li. Aqui, ó, quando você fala, aqui eu falando, quando você fala que usa a Bíblia como manual diário, era para você seguir o que está escrito, guardar o sábado, não comer carne de porco, nem comer camarão, e se tiver um filho rebelde, apedrejar até a morte. Deuteronômio 21, versículo 18 a 21. Quando um cara bebe, no caso de Ló, né, ao ponto de não reconhecer a própria filha, nem ereção ele tem. Mas para quem acredita em cobra falante, jumenta falante, vale tudo. Essa aqui eu já li, né? Aqui Daci fala para ele. Esse comentário que você fez não está muito fora do assunto? O vinho seria só mais uma mentira. Vocês leem as mentiras e vivem mentindo para os outros. Aqui não, cara. Você vai ler muita coisa ainda. Aqui você vai engolir as mentiras. Vão descer goela abaixo. Gostando ou não. Você está acostumado com gente que não tem coragem de falar a verdade. Não tenho medo do espírito de porco que você chama de Espírito Santo. Ele acha bom engravidar virgem, né? De quem é o sêmen que foi para o útero de Maria? Foi de Deus ou foi do Espírito Santo? Aqui ele responde: Jesus foi fantástico em tudo. Ele cumpriu a lei e deixou uma nova aliança no seu sangue. Os judeus também cumprem a lei. O que entra na boca do homem não contamina, mas o que sai. Já fizemos um vídeo sobre o professor Eustáquio, que recentemente fez um vídeo sobre essa passagem, né? Jesus ensina a não lavar as mãos quando comer. Hoje nós sabemos que quem é um grande risco, né, principalmente agora nesse tempo de coronavírus, entra muita contaminação se você pegar alguma coisa suja, tem que lavar as mãos.
Cadê? Contamina, mas o que sai? Ele veio justamente porque ninguém conseguiu cumprir a lei. E ele cumpriu a lei em tudo por nós. Ele cumpriu a lei em tudo por nós. Onde está escrito isso, que ele cumpriu a lei em tudo por nós? Você sabe o que Jesus escrevia nas areias, nas arreias, na arreia? Arreia? Tá certo isso? Vamos deixar a gramática um pouco de lado. Enquanto cadê? Onde é que eu parei? Enquanto não dá para entender não. Debandava depois de sua sentença proferida para a mulher adúltera, a qual trouxeram para condená-la. O que é que Jesus escreveu na areia, né? Foi que foi. Ele bota aqui um bocado de coisa nesse sentido, onde tem passado uma conjectura minha. Ele escrevia os teus e os meus pecados naquela hora. São um pouco mais de 2000 anos, sim. Quando Jesus voltar, porra, tá chato. Pobre Chacó. Aqui, ó. Cadê? Quando Jesus voltar, cara? Sábado. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Cadê? A sua finalidade apenas foi para isso e não para idolatrar, levando em conta esta geração, quando ainda... Tem uma parte que ele fala de Noé aqui, cadê? Quanta chacota o pobre Noé deve ter passado. Oh, meu Deus, quanta chacota. O super-homem também passa um monte de chacota. Aquele Tom e Jerry, né? Tom e Jerry passa um monte de chacota. Cadê? Eu vou pular essa parte, tá? Ele fala muito e não... Aí eu falo, você escreveu muito, mas não respondeu a minha pergunta. Jesus falou ao povo daquele tempo que alguns não morreriam de nenhum modo, ou seja, não conheciam a morte antes que o Filho do Homem viesse de sua glória. E ao entrar no templo, antes de ser crucificado, ele disse ao sumo sacerdote que em breve aqui, ó, breve o sumo sacerdote veria o Filho do Homem descendo em uma nuvem. O sumo sacerdote já morreu e Jesus não voltou. É incrível como você muda de assunto em certas situações. Aí ele responde agora por... Ele não responde mais para mim, né? Ele responde agora para Darcy. Virgem no plural, virgens, ateu blasfemador. Quantas virgens foram? O Espírito Santo convence e o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você conhece apenas o cristianismo, né, Aderlar? Você conhece o cristianismo, ele conhece o cristianismo apenas, mas em outras culturas, Horus nasceu de virgem, fez milagres e ressuscitou ao terceiro dia. Krishna, da Índia, nasceu de uma virgem, fez milagres e ressuscitou ao terceiro dia. Tem os deuses lá do Oriente Médio também, né? Teve o deus Mitra, teve várias religiões com histórias parecidas. Aí ele pergunta aqui para Aderlan, virgem no plural, virgens? Aí ele vem com a historinha aqui, né? Certa vez um caçador à beira de um rio atirava contra uns patos do outro lado da margem, empoleirados no galho da árvore. Patos empoleirados na árvore? Misericórdia. E o matuto nas proximidades observava que em sua frente passava patos livremente a favor da correnteza das águas. Sem entender, o matuto exclama: Ei, tem patos passando em sua frente. O caçador abrandando respondeu: esses aí caem na rede logo, ali embaixo. É o que Satanás está fazendo. Com os que caem na rede, ele não está preocupado.
enquanto os ateus blasfemam ele, Satanás está tranquilo com esses que não gastam tempo, não gasta seu tempo e munição. Ele quer atingir o máximo os que estão longe, guarnecido de seu ataque mortal. Para terminar, responda a pergunta: quantas virgens foram, seu merda? Cada religião tem uma virgem diferente, meu filho. Foram muitas religiões, então tem. Aqui ele está respondendo para Darcy, né? Cada religião tem uma virgem diferente, um salvador diferente, uma ressurreição diferente, os milagres diferentes. Os milagres são sempre os mesmos. A ressurreição, o personagem, a história é a mesma, só muda os personagens, pô. Talvez não seja nessa hora que a língua apodreça, nessa. Aí a Darcy fala: já te falei onde você enfiar o seu Espírito Santo, né? Meus dedos vão cair. Nessa lenda foi só uma virgem. A Darcy falando para ele, de mentira. Nas outras, que são outra religião, foram mais virgens. E aí termina, e continua com a Darcy, e ele não responde a minha pergunta. Aí Darcy responde: não estou nem um pouquinho preocupado com Satanás, né? Até queria conhecê-lo e convidá-lo para jogar um truco. Mas a minha parte, talvez eu possa um dia ainda provar a grandeza de Deus e o seu poder para algum ateu. Também pode ser ao contrário, um ateu, você estudando as outras religiões, você vai perceber que Jesus foi apenas uma cópia das outras religiões. Eu tenho um vídeo no meu canal chamado Países Mais Desenvolvidos no Mundo São Ateístas. Tem alguns países mais desenvolvidos que tem uma matéria escolar, né? A matéria na escola que é a história das religiões. A história não é você estudar uma religião específica, escolher estudar uma religião específica. Quem estuda a história da religião, de todas as religiões, né? Religiões do passado, sabe que o cristianismo é a cópia, de várias religiões que já houveram do passado. Antropologia, né? A parte da antropológica, a cultura de religiões de povos antigos, sabe que o cristianismo é cópia das outras, de várias religiões antigas. Se você estudar mais, aí você encontra o caminho. Mas você ficando só fanático em um lugar, você nasceu em um país e só estudou aquilo, vai ficar nisso mesmo. Galera, por hoje é só. Até a próxima aí, com mais vídeos aí, viu? Valeu, fui.